Quando o anjo disse não temas, acordei com o gosto de serragem na boca. Como se a palavra tivesse soprado diretamente sobre a bancada onde trabalho. Não entendi tudo, não entendo até hoje. Mas em vez de respostas, recebi um prumo. E com ele, a coragem suficiente para manter a linha reta do que é certo, mesmo quando o vento teima em empurrar. No caminho para Belém, contei passos como quem mede tábuas. Cada 200 passos, eu parava. A cada pausa, olhava para Maria. O suor brilhava no rosto dela, e eu me perguntava se haveria algo que minhas mãos, acostumadas a remendar carroças e encaixar dobradiças, pudessem fazer por ela além de oferecer água e um ombro. Às vezes, o burro tropeçava, e meu coração vinha à bonca. Eu não tinha ouro, nem casa grande, nem posição. Tinha só minhas mãos. E uma promessa: não temas. Chegamos quando a luz já se dissolvia nas pedras da cidade. Bati em portas com a insistência de quem não quer falhar. Não há lugar. A frase repetiu-se como martelo sem madeira. Não há lugar. Eu disse que ela estava grávida. Mostrei a urgência nos olhos. Não há lugar. E quando enfim nos apontaram um abrigo de animais, senti dentro do peito uma farpa. A dor fina de perceber que eu, que sempre dei jeito em concerto de vizinho, não tinha conseguido para minha família um teto de verdade. O lugar tinha cheiro de palha e bicho. Havia uma manjedoura carunchosa, um canto de sombra e algum silêncio. O silêncio, aprendi, é madeira boa. Aceita pregos sem estalar. Comecei a varrer o chão com as mãos, afastando o que podia. Catei as farpas maiores, ajeitei a palha, lavei a manjedoura com a água que tínhamos. Com meu canivete, raspei os pontos de mofo como quem alisa um tampo antigo para receber pão fresco. Maria sorriu de leve, cansada, ainda assim inteira. Aquele sorriso me ensinou que esperança não precisa de paredes brancas para morar. A noite desceu como um pano úmido. O ar pesou. As contrações de Maria vieram em ondas que eu contei como se alinhasse dentes de serra. 1, 2, 3. Depois, perdi a conta e fiquei apenas ao lado, ofertando a única coisa que possuo em excesso: presença. A cada respiração dela, eu repetia dentro de mim uma oração curta, sem palavras. Um pedido de habilidade que não aprendi entre formões e esquadros. E dizia a ela: não temas. A certa altura uma luz forte entrou na gruta, um brilho que nos acalentava. Maria apertou minha mão. O mundo inteiro coube naquele aperto. Depois silêncio, entrega. E o choro. Quando o choro dele cortou a noite, por um instante, o teto sumiu e no lugar havia céu aberto, dessas claridades que não vêm de nenhuma lâmpada. Eu nunca tivera um filho. Não o gerei no corpo, mas senti nascer em mim um lugar novo, feito de madeira que não se compra. Recebi-o com um pano que improvisei de minha própria túnica, quente do meu peito. Ele pesava menos que qualquer ferramenta que possuo, mas o peso de seu nome repousou sobre mim como viga mestra. Jesus, eu disse baixinho, para o nome assentar sem rachar. Jesus. O som ficou nas minhas mãos como um óleo. Enfaixei-o como pude, lembrando de como se embrulha uma peça delicada para não fender. Maria o olhava como quem olha nascente. E eu olhei para ela como quem vê, pela primeira vez, o que é casa. Não 4 paredes, mas 2 respirando pelo mesmo ritmo, e um terceiro inaugurando todos os relógios. A manjedoura, nunca imaginei, recebeu o melhor do que certas salas de gente graúda receberiam. Antes, lavei de novo, passei o pano, soprei as poeiras invisíveis, escolhi a palha mais limpa. O menino, ao encostar, sossegou. Pus minha mão ao lado do seu corpo miúdo,
não para segurar, mas para lembrar a mim mesmo que estava ali. É isso que aprendi sobre paternidade naquela noite. Às vezes, é não fazer, é permanecer. Não sou dono do que me foi confiado, sou o zelador. Troco o trinco, testo a dobradiça, garanto que a porta não bata com o vento. Vieram os reis magos, homens com o cheiro da madrugada na roupa. Entraram com cuidado, como quem pisa em oficina alheia. Um deles não sabia onde pôr as mãos. Eu ri por dentro, porque eu também não sabia. Falaram de anjos. Falaram de uma luz. Eu ouvi. A fé deles me lembrava certas madeiras firmes, com veios que aceitam pregos sem rachar. Trouxeram o que tinham: ouro, incenso e mirra. Recebemos. Maria agradeceu com os olhos. O menino dormia, e ao dormir parecia reunir em si uma paz que cabe em qualquer travessa, desde que alguém esteja disposto a limpá-la antes. Mais tarde, senti lá fora um brilho diferente. Não sei falar de estrelas como quem lê pergaminhos celestes, mas notei que havia uma insistência no alto, como se o céu quisesse ajudar a alumiar o chão. Dei alguns passos na noite fria. Toquei a madeira da porta do abrigo e ouvi um rangido que prometi consertar no dia seguinte. O futuro às vezes fala a gente assim, num rangido. Voltei e vi Maria dormindo, os cabelos emoldurando o rosto, e o pequeno, agora mexendo os dedos como quem apalpa um mundo recém-lixado. Aquele movimento miúdo me pediu um voto silencioso: ensinarei as letras da madeira e as pausas do silêncio. Mostrarei a ele como a mão que ergue também pode conter, como o peso do martelo precisa, sempre, da leveza do olhar. Sou carpinteiro. Medir, nivelar, esquadrinhar. Essas são as palavras do meu ofício. Procurei o prumo naquela noite. Estava certo, estava no lugar certo. Eu, que nada podia dar além de abrigo e cuidado, servia. E eis que ali, entre o bafo dos animais e a respiração de Maria, entendi o que é prumo no coração. Não desalinhar da fidelidade. A fidelidade não faz barulho, não chama saberes de longe, não brilha por si. É madeira boa que os outros pisam sem perceber. Permanece. Houve um momento em que o menino buscou meu dedo. A mão dele, tão pequena, cresceu ao redor do meu indicador como a era se prende ao muro. Não soltei. Não soltei porque entendi. De todas as coisas que eu poderia ser, naquele instante eu era a ponte. Entre a promessa e o chão. Uma tábua. Tábua simples sim, mas firme. A sensação era de que alguém me havia escolhido para ser dobradiça. O tipo de peça quase invisível, mas que faz a porta cumprir seu destino. Abrir. Depois que os reis magos foram, o silêncio voltou, só quebrado pelo mastigar lento de uma vaca e o farfalhar da palha quando eu mudava de posição para não atrapalhar o sono deles. Pensei no amanhã. Regular o pé do banco, trocar a corda do arreio, aprender a ler sinais que não são rabiscos de carvão. Haveria viagem, eu sabia, não porque eu soubesse detalhes, mas porque o coração às vezes pressente os mapas que ainda não foram desenhados. Se vier a estrada, serei estrada. Se vier exílio, serei a mala firme. Se vier ameaça, serei sombra que esconde. Eu queria ter dado a Maria um quarto com janelas largas e lençóis brancos. Em vez disso, dei uma gruta com cheiro de bicho. Ainda assim, algo dentro de mim dizia que essa casa, pobre como é, está cheia. Cheia de um tipo de presença que as casas muito grandes não comportam. Talvez seja isso. Algumas coisas só cabem onde não há muita mobília. O coração de Deus, por exemplo, parece gostar de madeira crua. Deitei ao lado deles, sem dormir por inteiro. Fiquei acordado o suficiente para ouvir o pequeno suspirar e para perceber que todas as minhas preocupações, portas fechadas, caminhos pedregosos, a vergonha de não poder mais,
foram sendo lixadas por uma paz que eu não sei explicar. Há coisas que a gente aprende com o formão, outras com a paciência, e algumas só com a entrega. Quando a madrugada clareou, levantei devagar para não fazer barulho. Encontrei um pedaço de couro pendurado, e por hábito, pensei em como transformá-lo numa fivela mais prática. Sorri sozinho. Ainda sou esse homem que repara o que vê. Terei de ser mais. Terei de aprender a reparar o que não se vê. Guardar, por exemplo, os segredos que me confiaram. Sustentar, com o corpo inteiro, um mistério que não passa pela minha razão, mas que me atravessa o peito como viga atravessa o vão. Ele despertou. Abriu os olhos de quem está apenas começando a entender a luz. E ali, com Maria me olhando com uma doçura que eu não mereço, compreendi outro nome para o meu trabalho. Cuidar. Cuidar é o verbo dos carpinteiros quando soltam o martelo. É o verbo de todo pai quando entende que amor não é posse, é compromisso. E compromisso é o outro nome da paz. Se um dia perguntarem o que vi, direi: vi Deus caber no colo de uma moça e por isso, caber no meu colo também. Vi o mundo inteiro começar de novo numa manjedoura lavada às pressas. Vi as minhas mãos, tão mundanas, tornarem-se altar. E aprendi que alguns nascimentos não precisam de portas abertas, precisam de homens dispostos a virar dobra, apoio, ombro, descanso. Hoje, quando olho para trás, não lembro das portas que se fecharam. Lembro do som do primeiro choro e do silêncio que veio depois, espesso e doce, como resina. Lembro da primeira vez que ouvi seu nome na minha própria voz e de como a palavra assentou sem empenar. Lembro, sobretudo, do momento em que percebi que não era preciso mais nada além disso. A madeira certa, no lugar certo, sustentando. E é assim que conto. Eu, José, carpinteiro de mãos gastas, fui casa onde não havia casa. Fui dobradiça. Fui prumo. E, naquela noite, o mundo coube, inteiro, entre minhas mãos calejadas. Ele não procurou o centro do palco. Ao contrário, ocupou o lugar de quem guarda as bordas. José não precisou de discursos para exercer coragem. Bastou-lhe obedecer no escuro. Diante do inesperado, não escolheu a saída mais fácil, escolheu ser fiel. E naquela noite em Belém, aprendeu que a luz não depende de cenários. Quando chega, ela se hospeda onde encontra espaço, ainda que seja um estábulo. A história dele ensina que grandeza e silêncio não são opostos. Ensina que o amor é muitas vezes trabalho de carpintaria, medir com paciência, aparar os excessos, sustentar o peso do que é frágil. Com José, aprendemos que a proteção também é uma forma de ternura, que a escuta pode ser mais sábia que a pressa, e que a fé se faz de passos pequenos, dados com firmeza. Quando faltam respostas, sua vida nos lembra que a obediência simples abre caminhos. Quando os planos saem do esquadro, seu exemplo diz que é possível recomeçar, segurando com cuidado aquilo que nos foi confiado. E quando o mundo parece escuro, sua presença silenciosa sugere um caminho: guardar o que é santo, servir sem alarde, acreditar que no tempo certo, a luz escolhe de novo um lugar para nascer, às vezes, dentro de nós. José não foi o herói dos holofotes, foi o guardião do essencial. Sua coragem se expressou na obediência, sua força, na delicadeza de proteger. Ele nos ensina que a fé pode ser discreta e ainda assim, transformar destinos, que o amor exige escolhas firmes e silenciosas, e que a luz encontra abrigo onde existe um coração disponível. A história dele lembra que o extraordinário pode nascer no lugar mais simples, e que a nossa parte é preparar o abrigo e permanecer. A vida de José mostra que a grandeza cabe no silêncio e que a coragem pode falar baixinho. Ele nos ensina a obedecer no escuro, a proteger o que é precioso e a abrir espaço para a luz, mesmo quando só temos um estábulo para oferecer. Se esta história tocou você, compartilhe com quem precisa de luz hoje.
Inscreva-se em nosso canal e conheça mais sobre a história dos santos e de pessoas que fizeram muito pela Igreja Católica.